Oi, tudo bem? Me chamo Maria Eduarda Altíssimo Medeiros. Eu estou no primeiro ano do ensino médio do curso técnico de Meio Ambiente do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Bento Gonçalves, e eu irei apresentar na Feira Brasileira de Jovens Cientistas o meu projeto científico intitulado como Marcas Psicológicas que o regime civil-militar brasileiro deixou em crianças que foram sequestradas ou adotadas durante o período. E eu estou sendo orientada pelo professor Tiago Martins da Silva Goulart. Então, o tema da minha pesquisa é as marcas psicológicas que o regime civil-militar brasileiro deixou em crianças que foram sequestradas ou adotadas ilegalmente por militares ou pessoas ligadas ao regime entre os anos de 69 a 74. O meu problema é quais foram algumas dessas marcas psicológicas e o objetivo geral é compreendê-las. Os objetivos específicos são mapear os trabalhos acadêmicos e obras literárias que abordam o tema escolhido, identificar o contexto histórico em que essas crianças foram adotadas e averiguar algumas das motivações dos sequestros e adoções ilegais dessas crianças. Então, antes de apresentar minha justificativa, eu acho importante esclarecer certas informações. A primeira é a delimitação de tempo. Então, por que eu escolhi me aprofundar no período de 69 a 74? Em 68, foi decretado pelo então presidente General Costa e Silva o Ato Institucional número 5, que, diferentemente dos demais, não vinha com vigência de prazo, tornando, assim, o ato institucional mais repressivo e autoritário do período da ditadura, proporcionando, assim, a paralisação quase completa dos grupos de esquerda. Quase, porque a clandestinidade foi a solução que esses grupos encontraram para continuarem com as suas lutas e ideais. E eu vou explicar melhor o AI-5 no decorrer da apresentação. Sobre as crianças, então, afinal, quais crianças que eu me refiro? As crianças nas quais eu me refiro são filhos de militantes, subversivos, oposicionistas ao regime. Então, essas pessoas, até ser decretado o AI-5, faziam manifestações, greves e protestos, reivindicando, sobretudo, a volta de seus direitos civis e por mais liberdade, além de prestar denúncias contra as torturas e abusos que sofriam nos centros de investigação. Então, eles poderiam ser torturados, exilados, mortos, enfim, e os seus filhos também poderiam ser afetados, tanto fisicamente quanto psicologicamente, e por várias formas, né? Seja por conta das invasões domiciliares, por conta da clandestinidade, dos sequestros e adoções ilegais, ou das próprias investigações que poderiam ser com ou sem tortura, né? Então, eu trouxe a frase da Ana Flávia Luda Barreto, que é uma das autoras que eu usei como referência na construção do projeto, que sintetiza a ideia principal da minha justificativa. Então, estudar esse assunto é garantir aos familiares dos desaparecidos políticos e à sociedade civil o direito do conhecimento da memória dos fatos, que, de forma inóspita e brutal, retiraram do convívio familiar milhares de crianças. Então, pode-se perceber que essas crianças, na fase da infância, desenvolveram marcas psicológicas, memórias ruins, angústias, medos, né? Por conta do sistema repressivo, do sistema da ditadura, e que esses medos, esses traumas, eles permaneceram ao longo de suas vidas. Isso pode se analisar nas obras que eu utilizei como referência. Então, por isso que eu acho importante esse assunto ser mais debatido e se tornar objeto de estudo nas escolas, porque essas histórias, elas não podem ser esquecidas e nem repetidas. Então, uma vez que as memórias permanecem, seria uma forma de honrar essas pessoas que tanto sofreram no período da ditadura e também para não ser repetidas. A metodologia empregada foi uma análise documental de obras literárias, artigos acadêmicos e documentários que foram selecionados por apresentarem a contextualização histórica e os relatos dessas crianças que foram afetadas pelo regime civil-militar. Então, resultados parciais e discussão. O primeiro ato institucional ele foi decretado em 64, ano em que os militares tomaram posse do poder. Então, ele deveria ser o único, mas acabou se tornando o primeiro de uma série, uma vez que tiveram 17 atos institucionais.
Os atos institucionais se colocavam acima da Constituição vigente e se justificavam sendo necessários ao combate à invasão comunista e à luta contra a corrupção. Então, o AI-5, como eu disse anteriormente, ele pode ser caracterizado como o ato institucional mais autoritário do período, uma vez que ele ampliou o poder do executivo, permitindo o fechamento do Congresso por tempo indeterminado, proibiu greves, manifestações, protestos, caçou parlamentares, enfim, foi uma forma de calar a população que estava se manifestando e fazendo denúncias. Sobre os aparelhos de repressão, então vou citar alguns. Teve a Operação Bandeirante, a OBAN, que investigava e desmantelava grupos de esquerda. Teve o SNI, que é o Serviço Nacional de Informação, que era como um órgão de espionagem do governo. O DOPS, que era o Departamento de Ordem Político-Social, que era um centro de tortura, e que o DOPS ele já estava vigente desde o período do Estado Novo, ou seja, desde Vargas. Mas ele voltou com maior força no período da ditadura. E teve a doutrina de segurança nacional, que eu vou dar uma ênfase. Então, a doutrina de segurança nacional, ela tinha os objetivos de modernização do país e combate aos inimigos internos, que eram os militantes. E ela adotou uma dinâmica de terrorismo de Estado. Então, essa dinâmica do terrorismo de Estado buscava educar a população, seja por força e alienação, a seguir a doutrina, não sair desse ideal. E aquelas pessoas que saíssem, ou seja, os militantes, seriam punidos, seriam investigados. Então, os atos institucionais, junto com os aparelhos de repressão, foram uma forma de tentar tirar mais ainda os direitos civis, tirar a liberdade e de calar a população. Porém, teve uma parcela da sociedade, os militantes, que continuaram as suas lutas na clandestinidade. Então, eles se reuniam em aparelhos, que eram os lugares, seja apartamento ou casa, onde eles discutiam e organizavam os próximos passos, né, as ações futuras que eles dariam, e eles adotavam os nomes frios, que eram nomes falsos, a fim de preservar suas identidades. Então, eles eram chamados de subversivos, porque eles quebravam a ordem vigente, inimigos internos, enfim. Sobre as mulheres militantes, então elas não eram muito bem aceitas nos grupos de esquerda, porque elas não colocavam em risco somente elas, mas também os seus filhos, né, que elas poderiam gerir ou que já tinham, ou se fossem gestantes, né. Então, por meio de relatos prestados e reunidos no livro Brasil Nunca Mais, do Dom Paulo Evaristo Ares, pode-se analisar que as mulheres gestantes, elas foram afetadas tanto psicologicamente, pela mera coação psicológica, né? Ou fisicamente pelas torturas, como choques pelo corpo, desculpa, os estupros, né? Enfim. Muitas abortaram nas dependências carcerárias, porém outras tiveram seus filhos nesse lugar, e essas crianças corriam o risco de ser adotadas ilegalmente por militares ou famílias ligadas a ele. Mesmo que a mulher não tivesse tido seu filho nas dependências carcerárias, mesmo assim, ele ou tivesse antes, né, de ser presa, mesmo assim essa criança corria o risco. Porque crianças de até 5 anos de idade eram adotadas pelos militares ou famílias ligadas ao regime, porque as demais, né, que tinham acima dessa idade, elas já teriam sido corrompidas pela má influência política de seus pais. Então, uma das motivações das adoções ilegais era reeducar ou educar essas crianças a fim de manter o sistema vigente, a fim dessa criança crescer achando que esses ideais de autoritarismo, repressão, eram a melhor forma de governar um país. Então, eles queriam manter o sistema vigente, né? E também as crianças poderiam ser sequestradas, né? Também faziam parte da dinâmica do terrorismo de Estado, mas elas eram usadas como iscas para tirar informação de seus pais. Então, por meio de histórias e relatos prestados, como, por exemplo, no livro Infância Roubada, da Comissão Nacional da Verdade, pode-se analisar
que as marcas psicológicas e as memórias, elas ainda estão presentes, como eu disse anteriormente. Então, algumas pessoas relataram que elas não se sentem à vontade aqui no Brasil por conta da clandestinidade, tiveram que trocar várias vezes de lugares, de cidade, estado, país, né? Outras se sentem constantemente vigiadas, ou tiveram suas alfabetizações tardias, ou que não gostam de política, mas, sobretudo, a maioria dos relatos constam que tiveram suas infâncias roubadas, perdidas. Por conta disso, que é um dever da sociedade não deixar essas histórias serem esquecidas e nem repetidas, porque elas representam as cicatrizes geradas pela ditadura, mas, por outro lado, as oportunidades criadas pela democracia. Então, é um dever da sociedade buscar a memória, a verdade, a justiça e reivindicar os direitos civis ignorados. Aqui estão minhas referências e muito obrigada.